Esse é o plano acordado por 179 nações. É chamado de Agenda para o Século XXI. É um Estado totalitário, sendo desenvolvido neste momento no mundo todo. É um inventário e plano de controle. Inventário e controle de toda a terra. Toda a água, todos os minerais, todas as plantas, todos os animais, toda a construção, todos os meios de produção, toda a comida, toda a energia, toda a informação e todos os seres humanos do mundo. E este é um plano que foi acordado por 179 nações em 1992. É um plano das Nações Unidas e é chamado de Agenda para o Século XXI. E muitos de nós ao redor do mundo pensamos: bem, o desenvolvimento sustentável parece ótimo. Não é sobre reciclar e reutilização criativa e criar energia e recursos alimentares para todos? E a resposta é não, realmente não é. Trata-se de transferir a população para os centros das cidades, centros concentrados e desocupando-os das zonas rurais. Todos os sistemas devem estar em harmonia a fim de controlá-los todos. Porque quando os sistemas não estão de acordo, quando estão fora do equilíbrio, ou não estão sincronizados entre si, eles não podem ser controlados centralmente. E o objetivo da Agenda 21 é um governo mundial e controle total vinda de uma unidade central. Toda nação que assinou a Agenda 21 tem o seu plano de Agenda 21 local. As pessoas nos Estados Unidos desconhecem isso completamente. Se eu sair e falar sobre isso, a imprensa americana me ataca e me chamará de teoria da conspiração, de teórica da conspiração, o que é completamente ridículo. É uma conspiração, mas não é uma teoria, é um fato. Os 3 pilares da Agenda 21 das Nações Unidas são economia, ecologia, equidade. Os 3 Es, e todos pensam que sabem o que isso significa. A ideia de equidade social deve significar que todos terão acesso à água limpa e ar puro. Nenhuma propriedade será usada como lixão porque eles estão no nível de pobreza. Mas, na verdade, a equidade social é sobre empobrecer grandes porções da população e causar a queda das nações desenvolvidas. Tudo o que estamos vendo agora é destinado a colapsar nossas economias. É um Estado totalitário sendo desenvolvido neste momento em todo o mundo. E o que as grandes corporações querem neste desenvolvimento é poder ter a completa circulação de trabalhadores sem fronteiras ou limites. Poder movimentar suas economias sem regulamentações e reduzir os salários. E então este é o objetivo, é isso que você encontra na equidade social. E claro, isso é sobre ecologia e economia. Esses são os 3 círculos: economia, ecologia e equidade social. E onde eles se encontram no centro é o equilíbrio, mas na verdade é um equilíbrio comunitário. Então não é o equilíbrio do bem-estar das pessoas, mas o que é o equilíbrio das corporações, para eles explorarem e controlarem e manter as populações em uma área completamente acondicionadas, áreas densas para que possam ser vigiados e guiados. E é assim que se parece esse equilíbrio na medida em que é desenvolvido o Estado totalitário. A mídia convencional é de propriedade de 5 grandes empresas. E você não vai conseguir essas informações das grandes mídias. Então você precisa ser sua própria mídia, precisa se educar, precisa sair e educar seus vizinhos. Sua comunidade, sua real comunidade. Você precisa ajudar seus filhos a entenderem que eles estão sendo doutrinados desde o jardim de infância até a pós-graduação. Todos temos a responsabilidade com nós mesmos e com os outros. O Papa Francisco, no ano de 2015, escreveu a sua famosa encíclica Laudato Si. E nesse livro, jaz o verdadeiro plano. Nas primeiras páginas da encíclica, o Papa Francisco declara que o clima pertence a todos, é para todos, porque é um bem comum. Ele também declara que o clima precisa de apoio urgente por causa das emissões de dióxido de carbono e outros gases poluentes que os humanos causaram. A sua primeira solução para reduzir esses gases é fazer com que fique mais caro comprá-los. A primeira nação a aderir foi a França em novembro de 2008. O presidente Emmanuel Macron aumentou o preço dos combustíveis em 7,6 centavos por litro ou 30 centavos por galão.
O presidente da França, por assim fazer, seguiu com a ordem do Papa. Agora não deveria ser uma surpresa, porque o presidente Macron é o ex-banqueiro Rothschild, que foi educado sob os jesuítas. No ano de 2008, Macron foi contratado sobre os Rothschilds e rapidamente cresceu de um analista para sócio 2 anos depois. Macron começou sua campanha para presidente e subsequentemente ganhou o apelido de candidato dos Rothschild. Macron foi apoiado pelo banco e ganhou a eleição. O Papa Francisco congratulou seu novo jogador e deu a Macron o título de o primeiro e único cânone honorário da Arquibasílica de São João de Latrão. O cânone honorário é uma tradição desde o século XV, que significa defensor e advogado da Igreja Cristã e protetor da fé palestina e católica. Os imperadores ou presidentes empossados com este título significa que eles defenderão a Igreja Católica e seus bispos. Isso é exatamente o que Macron tem feito. Macron não é um presidente, mas ao invés um pequeno padre na presidência para entregar de volta ao papado o poder que outrora tivera. Da sua encíclica, descobrimos suas supostas soluções para os problemas do mundo, que é uma trama para transformar os Estados Unidos em uma união entre Igreja e Estado. Uma imagem do governo teocrático do Vaticano. O Laudato Si do Papa Francisco declara o seguinte: Domingo. Assim como o sábado judeu é designado ser um dia que cura o nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos, com outros e com o mundo. Assim, o domingo preserva a ação humana de retornar um ativismo vazio. E o domingo também preserva da ganância desenfreada e senso de isolamento, o que faz buscar o benefício pessoal ao detrimento de tudo o mais. A lei do repouso semanal proíbe trabalho no 7º dia. O descanso abre os nossos olhos para um quadro maior e nos dá uma sensibilidade renovada aos direitos dos outros. Então, o dia de descanso, centrado na Eucaristia, difunde a luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Para que a agenda do Papa Francisco seja implementada, o governo terá que se tornar o intérprete autoritário das Escrituras para todos os cidadãos do país, ou terá então que se colocar no lugar de Deus e autoritariamente declarar que a observância estabelecida pelo Estado, que é chamada do Senhor e pertence ao Senhor de fato. Embora a palavra do Senhor declare o contrário. Está o governo dos Estados Unidos pronto para tomar qualquer uma dessas posições? Está o Congresso dos Estados Unidos pronto para forçar o governo dos Estados Unidos para a alternativa de tomar uma ou outra destas posições? Tomar qualquer uma destas posições pelo governo não seria nada menos para essa iluminada nação, neste período do século XXI, assumir o lugar, a feição e as práticas dos governos da Idade Média e impor os dogmas e definições de teólogos, executando a arbitrária e despótica vontade da Igreja.